Padre Rodrigo Maria nos fala: quando é que o povo católico vai compreender que o ensinamento da CNBB não corresponde à doutrina católica? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, há algumas semanas o mundo católico no Brasil está em alvoroço. Sejam os fiéis enganjados na igreja, que participam dos movimentos, que frequentam as várias pastorais e atuam dentro da igreja, sejam também os membros da hierarquia, o clero e especialmente o episcopado que compõe a CNBB. E por que isso aconteceu? Por que este alvoroço? Porque em uma série de reportagens, aliás, muito bem feitas, brilhantes, realizadas pelo jovem católico Bernardo Kister, ele descortinou uma realidade que está acontecendo, na verdade, há décadas, mas que muito pouco foi conhecida até agora. Numa série de pelo menos 5 reportagens, ele apresentou toda esta infiltração esquerdista dentro da igreja. Mostrou como a igreja tem sido instrumentalizada para promover a agenda da esquerda revolucionária. Como ela tem sido instrumentalizada por partidos políticos como o PT, também outros, mas especialmente o PT. E desta forma tem transformado bispos, sacerdotes, religiosos e muitos dos fiéis em cabos eleitorais do PT, alguns conscientes e outros não. E assim, com este descortinamento, muitos fiéis que são atuantes na igreja, eles começaram a enxergar a diferença que existe entre a doutrina católica do jeito que ela ensina no catecismo e nos seus documentos e aquilo que ensina a CNBB. A diferença é gritante. Começaram a se dar conta que o ensinamento da CNBB não é católico, em grande parte, em boa parte dele. Há coisas que são boas, mas grande parte do ensinamento, especialmente aquilo que tange a aspectos políticos e morais, e também dogmáticos em muitos pontos, não são o ensinamento da igreja. E por isso, agora começam a cobrar dos seus bispos, começam a cobrar dos seus párocos, de suas lideranças, um posicionamento e uma resposta. Afinal, foi muito patente, foi explicitado toda esta infiltração esquerdista dentro da igreja. Neste 14º Encontro Intereclesial de Base, que foi realizado em Londrina, isso foi bem escancarado. Como que boa parte daquelas lideranças ali são figuras, são petistas históricos, militantes, que estavam ali para poder então reconduzir, reagrupar a base que eles estavam perdendo, para garantir que neste ano de eleições, então, possa haver um melhor resultado nas urnas para eles. Petistas históricos, comunistas confessos, como Frei Beto, que foi um dos fundadores da Teologia da Libertação, um dos papas da Teologia da Libertação, que é ainda, e que foi um dos fundadores do PT e do Foro de São Paulo, esta organização internacional latino-americana, fundada por Lula e Fidel Castro em 1990, que tem a intenção de congregar as esquerdas, congregar os movimentos revolucionários latino-americanos para implantar na América Latina uma grande pátria socialista, fazendo com que o povo, a igreja, seja usada para esta finalidade. Este indivíduo abortista, confesso também, este indivíduo que defende a ideologia de gênero, esse indivíduo que defende toda esta agenda revolucionária, foi um dos principais formadores neste encontro intereclesial de base, do qual participaram mais de 60 bispos e centenas de sacerdotes e religiosos, sem contar as milhares de lideranças leigas. Então, além destes, um indivíduo chamado Marcelo Barro, um semi-monge beneditino, que levantou-se contra os ensinamentos da igreja em muitas ocasiões. Recordo-me a ocasião da publicação da encíclica do Papa João Paulo II, Ecclesia de Eucharistia Vivit, como este monge, esse pseudo-monge, Marcelo Barros, insurgiu-se violentamente contra quando o Papa explicava que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo e assim por diante. E contra vários outros dogmas católicos. Este também estava ali, fazendo então ali grande presença, aclamado como grande liderança, formando o povo naquele encontro intereclesial de base, feito em Londrina, neste corrido mês de fevereiro. Depois, além destes
que são figuras semi-eclesiásticas, havia então outros leigos, que são militantes históricos, comprometidos com o seu partido, né? Então estavam ali para incutir no povo a necessidade de se ir avante com esta pauta, com esta agenda de esquerda. E tudo isso foi descortinado. Tudo isso foi colocado. O povo pôde ver com os seus olhos, pôde constatar através dos fatos, né, aquilo que tem acontecido há décadas. Há décadas, não é coisa de agora, não começou agora. Né? Foi por causa disto, foi por causa desta instrumentalização que foi possível fundar o PT. O próprio Lula disse isso, né? Em uma entrevista memorável, um vídeo que está aí na internet. Ele mesmo confessa, diz que atrás dele estava a base da Igreja Católica, que eram as comunidades eclesiais de base, e que ele é fruto da teologia da libertação. E este fruto podre está manifestado hoje, em todo este sofrimento que está vivendo a nação brasileira, que foi sucateada, que foi sugada, roubada por esta quadrilha do PSDB e depois do PT, junto com o PMDB, PP e outros também. Então, nós agora podemos enxergar, o povo, melhor dizendo, pode enxergar com mais clareza. E enxergando com mais clareza, o povo tem cobrado uma posição da CNBB, cobrado então uma explicação dos seus bispos. E o que acontece? Ao invés de os bispos pararem também, colocarem a mão na consciência, eles que falam tanto de escutar o protagonismo dos leigos, de promover, melhor falando, o protagonismo dos leigos, eles que falam tanto, né, de dar espaço para os leigos, eles que falam tanto de escutar as bases, o clamor popular, estas mesmas lideranças não querem escutar agora o que o povo está dizendo. Eles não querem, então, ouvir o clamor do povo realmente católico, que deseja ardentemente, né, ver a doutrina da sua igreja pregada nas suas paróquias, nas suas comunidades. Este povo católico que está cansado de ver esta prostituição do Santo Evangelho, esta prostituição, esta deturpação daquilo que ensinou Jesus Cristo. Este povo católico que agora pode enxergar com muita clareza que uma é a doutrina da Igreja Católica, outra é a orientação da CNBB. E este povo que pede explicações, né, ele agora está sendo acusado. Há poucos dias, artigos, né, feitos por Padre Zezinho, Padre Joãozinho e outros que tem por aí, então, criticando o povo, criticando os leigos ou sacerdotes, que estão mostrando esta discrepância entre doutrinas da CNBB e a doutrina católica. Estão acusando estes leigos, como Bernardo Kister e outros também, e alguns sacerdotes também, de serem então pessoas que promovem a discórdia, pessoas que promovem a desunião, pessoas que estão desrespeitando a hierarquia. Mas, pelo amor de Deus, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de falácia. Então, não é a própria CNBB que durante tanto tempo, né? Aliás, é essa própria linhagem esquerdista que disse quantas vezes que nós temos que anunciar e denunciar, que nós temos então que ser proféticos e apresentar os erros e apresentar aquilo que está prejudicando a comunidade. Pois é isto que os leigos estão fazendo. É isto que alguns sacerdotes também têm feito há algum tempo, né? Apresentar esse desmando, toda esta desorientação que está havendo da cúpula da igreja em nosso país, né? E como que o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem sido deturpada. Isso não por parte de todos os bispos, evidentemente que não. Temos bispos santos e valorosos. Temos sacerdotes que na doação de sua vida têm feito o melhor pelos seus fiéis, transmitindo a doutrina da igreja. Mas é inegável que uma parte significativa, talvez a maior parte, está ali, alguns conscientes, talvez outros não, está promovendo esta agenda revolucionária. É patente, é notório, diante dos olhos de todos, que a igreja está sendo instrumentalizada. Então, e quando vem então os leigos questionando, perguntando, pedindo explicações, são tratados então como promotores da desunião, são tratados então como pessoas não gratas, pessoas indesejáveis. Senhores bispos, senhores sacerdotes, lideranças católicas, pelo amor de Deus, escutem o clamor das massas então, dessa massa que na sua maioria não quer que este tipo de coisa continue. Aqueles que são católicos o são porque acreditam na igreja, acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. E eles têm o direito, como vai dizer o direito canônico, de receberem doutrina católica, de terem uma liturgia católica, como manda o missal, doutrina católica, como ensina o magistério contínuo da Santa Igreja.
Eles têm direito disto. E isso tem sido negado por conta dessas deturpações que aos montes estão expostas hoje, sobretudo por conta das redes sociais, né? Porque não há outra forma. Alguns disseram, por que então não começaram o diálogo? Por que não chamaram o diálogo antes de expor isso e expor aquilo? Pelo amor de Deus, isso é muita hipocrisia. Acham que muitos não tentaram conversar? Acha que muitos não tentaram falar? E como eles foram tratados? Boa parte deles, a maior parte deles foram tratados como cachorros, como inimigos, sabe? Quantas vezes bispos e padres também, usurpando da sua autoridade, tripudiando em cima da ignorância de muitos fiéis, os oprimiram. Quantos bispos e sacerdotes, por exemplo, coisas simples, mas nisso se vê o espírito agressivo e intolerante daqueles que seguem esta linhagem de esquerda. Quantos bispos e padres, por exemplo, não aceitavam, ou alguns não aceitam, os seus fiéis se ajoelharem para receber Jesus na Eucaristia? Quantos que criticam e que execram mulheres porque simplesmente usam um véu na sua cabeça? Quantos que criticam outros porque usam a modéstia? Quantos que, enfim, se insurgem contra práticas devocionais aprovadas pela igreja e assim oprimem, usando da sua pretensa autoridade para poder proibi-los? E agora, quando estes fiéis, não aguentando mais todo esse desmando e fazendo ver que não querem mais este ensaio mal feito de teologia ou de sociologia, que é a teologia da libertação, então, quando eles se levantam, são agora taxados de pessoas contrárias à unidade. Mas onde é que nós estamos? É preciso que haja aí um pouco de humildade, portanto. Se os bispos, senhores sacerdotes, lideranças católicas, se tiverem a coragem de escutarem os seus fiéis, irão escutar da maior parte deles, uma sonora declaração de que eles querem uma igreja sem PT, eles querem uma igreja sem comunismo, sem influência, sem ser instrumentalizada pelos interesses desses movimentos revolucionários. O nosso povo, em maneira geral, eles querem uma igreja que ensine a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi transmitida pelos apóstolos e guardada pela igreja durante esses 2000 anos. O nosso povo, eles querem aprender o caminho de Deus, a palavra de Deus, eles querem ir para o céu, eles querem sacerdotes que lhes ensinem o caminho de santidade. Eles querem viver, pergunte ao nosso povo, eles querem viver uma quaresma que os ajude a meditar na paixão de Jesus Cristo e que os leve, de fato, a considerar a grandeza do amor por eles, do amor de Deus por cada um deles, e assim os mova a uma mudança de vida. Porque aqueles que ainda conservam a fé católica, aqueles que têm um pouco mais de entendimento, sabem muito bem que toda esta justiça que tanto se apregoa, toda esta harmonia, toda esta solidariedade que se deseja, ela é fruto, ela é consequência de conversões sinceras. Conversões sinceras, porque quem se converte, quem deixa o seu pecado, quem procura viver a palavra de Deus, será solidário com seus irmãos, não fará mal para o seu próximo, procurará fazer o bem àqueles que lhe rodeiam e também à sua sociedade, também à sua nação. Assim funciona. Mas querem, ao contrário, imbuídos deste espírito socialista, querem então implantar um paraíso na terra, sem buscar a conversão do coração. Portanto, CNBB, bispos, escutem o seu povo. Há muitos bispos bons, há sacerdotes que têm fé. Então, tenham a coragem de dizer, de explicar ao seu povo as coisas como são. Não se deixem levar por esse corporativismo, mas escutando a voz do povo, então procurem fazer um exame de consciência e perguntar a si mesmo se isto que estão propondo é o que o povo realmente deseja, ou se de fato eles querem um modelo diferente. Não é para escutar então o clamor do povo, portanto escutem. É hora então dos leigos realmente apresentarem e dos senhores escutarem aquilo que eles têm a dizer. E eles têm muito a dizer. Bem-aventurados aqueles que têm a coragem de defender a verdade e de suportar também a perseguição por conta daquilo que fazem. Deus abençoe a todos.